Olá pessoal, aqui é o professor Alexandre Bilar, da disciplina Administração Pública, curso Bacharelado em Administração da UFRPE-UAST. Hoje vamos tratar de um tema super importante para todos nós enquanto cidadãos, controle da administração pública. Então, prestem bastante atenção e espero que gostem da nossa explanação. Iremos trabalhar o conceito de controle, a importância do controle, as suas formas, classificação, enfim. O controle enquanto um instrumento de gestão, enquanto uma ferramenta também para exercício da cidadania. Vamos ver o controle interno, o controle externo e o controle social, exercido por nós, cidadãos. Vamos em frente. Bom, inicialmente, o que é controle? De uma forma resumida, podemos definir o controle como fiscalização de atos praticados. Então, todas as vezes em que se utilizam instrumentos para fiscalizar os atos praticados pelos gestores públicos, você está fazendo uso do controle na administração pública. Essa fiscalização, ela compreende a inspeção, o exame, a verificação e o acompanhamento pela própria administração. Então, o controle, ele é o que nós chamamos de um instrumento de dever-poder. Por quê? Porque ele é determinado em lei e ele não pode ser postergado ou renunciado por parte do agente público, sob pena de ser acusado de omissão, né? Então, necessariamente, o controle ele tem que ser aplicado, ele tem que ser exercido para o bem da própria administração pública e, consequentemente, da coletividade. Tipos de controle. Iremos aqui trabalhar especificamente o tipo de controle em relação à localização em si, né? Então, quanto à localização, há três tipos de controle: o interno, o externo, né? E o social. O interno é conhecido como controle administrativo também e ocorre em um órgão integrante da própria estrutura na qual se compreende o órgão fiscalizado. Então, é a própria administração se fiscalizando, né? É um controle exercido pela própria administração. O externo é quando é exercido por um poder ou órgão separado da estrutura do órgão controlado. Geralmente, o controle externo aqui no Brasil é exercido pelo legislativo, né, pelo poder legislativo, que fiscaliza os atos do poder executivo, e também pelo Tribunal de Contas, né? E temos também a figura do controle social, que é indispensável em tempos em que se fala muito sobre transparência na administração pública, combate à corrupção. Então é indispensável que a sociedade também seja protagonista nesse processo de controle. E hoje, graças a Deus, temos muitos instrumentos que permitem que o cidadão fiscalize os atos da administração pública. Esse é o chamado controle social. Bem, o controle interno. O controle interno tem um objetivo principal, que é a verificação, inspeção ou exame, né, pela própria administração pública da existência de garantias de atuação em conformidade com o que foi planejado. Então, notem que o controle interno é um instrumento de gestão. É ele que faz com que se averigue se o que foi realizado está condizente e em conformidade, né, ao que foi planejado previamente. Um conjunto de atividades, podemos assim defini-lo, atividades, planos, métodos e procedimentos interligados, ou seja, há um sistema de controle, né, que é utilizado para assegurar que os objetivos dos órgãos e entidades da administração pública sejam alcançados, e não apenas alcançados, mas de forma confiável e concreta, demonstrando aí possíveis desvios ao longo da gestão, até a consecução dos objetivos que foram previamente fixados pelo poder público para atender às expectativas e demandas da sociedade, né?
Então, esse é o propósito maior do controle e essa seria a definição do que seria o controle interno. Na nossa Constituição Federal, constam as finalidades do controle interno. Está lá no artigo 74, que diz exatamente o seguinte: os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada sistema de controle interno, com a finalidade de avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual. Nós iremos conversar um outro áudio sobre o plano plurianual, como ele é realizado, e vamos falar um pouco sobre o ciclo orçamentário, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos e entidades de administração federal, bem como da aplicação de seus recursos públicos por entidades de direito privado. São todas finalidades do controle interno. Exercer o controle das operações de créditos, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União. Ainda no artigo 74 da Constituição Federal, enquanto finalidade do controle interno, consta apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Então, o controle interno também apoia o controle externo. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, deverão dar ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena da chamada responsabilidade solidária. Então, uma vez que o agente tome conhecimento de algo, de alguma ilegalidade ou irregularidade, e ele não comunica, ele responde solidariamente, é a chamada responsabilidade solidária. E qualquer cidadão, partido político, associação, sindicato é parte legítima na forma da lei para denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. O controle interno, ele tem as suas formas, né, os seus mecanismos. Uma forma específica para a aplicação do controle interno é através da chamada auditoria interna. A auditoria interna ela é realizada por profissionais que são empregados ou contratados pelo auditado e portanto, ele é chamado também de parcialmente independente. Haja vista que quando você contrata quem vai lhe auditar, né, essa pessoa, por mais isenta que seja, né, essa pessoa ou essa instituição, ela não é totalmente independente, haja vista que foi o próprio auditado que a contratou, não é verdade? Ou designou para realizar tal função. Os tipos de auditoria interna são de conformidade, que também é conhecida como de regularidade. Nessa auditoria são verificadas se as normas, as leis e os regulamentos daquela instituição estão adequados e sendo adequadamente cumpridos. Também existe a auditoria interna do tipo contábil financeira. Essa vai fazer análise das demonstrações e registros contábeis da organização que está sendo auditada. E a chamada auditoria interna de desempenho ou operacional, que vai verificar os chamados ES da administração pública, né? A eficiência, a eficácia, a economicidade e a efetividade. De uma forma bem sucinta, eficiência está relacionada aí à racionalização dos meios, né? A otimização na utilização desses meios. Quando você reduz custos, quando você aplica adequadamente a determinada verba pública, você está fazendo uso aí da eficiência. A eficácia está relacionada diretamente aos resultados. Se você alcançou os resultados, você foi eficaz. Se você disse que aquela obra iria ser entregue num prazo X, se você atingiu esse prazo e entregou a obra, você foi eficaz. A economicidade está relacionada ao que nós chamamos de gastar bem, né? A qualidade do gasto público. Ou seja, se você gastou
o dinheiro esse dinheiro foi aplicado da melhor maneira possível e está atendendo, né, fazendo o uso foi adequado. Por exemplo, se você colocou uma escola onde, né, criou uma escola onde de fato havia necessidade de colocar uma escola. Se ali foi o local mais adequado para abraçar a maior quantidade possível de alunos, né, daquela área que estavam necessitados de uma instituição de ensino, então você fez uso aí do princípio da economicidade. E o da efetividade, que é aquela aplicação do recurso, ela de fato, né, ela efetivamente fazer cumprir aquilo que se esperava dela, né? Então, se você construiu uma escola, que realmente a escola funcione e preste bons serviços à sociedade. Tá? Então, usando aí esse exemplo da escola, se você utilizou aí adequadamente os recursos para construir a escola, você foi eficiente. Se entregou a obra no prazo, você foi eficaz. Se aquela escola, você gastou muito bem aquela obra, ela está onde deveria estar, atendendo determinada comunidade que precisava de uma escola, né? Conseguindo atrair uma quantidade grande de alunos que careciam dessa instituição de ensino, você cumpriu o princípio da economicidade. E se de fato a escola está funcionando, os professores estão lá, está tudo funcionando adequadamente, você foi efetivo. Então a eficiência, a eficácia, a economicidade e a efetividade são indispensáveis para a administração pública e existe uma autoria específica para isso, que é a autoria de desempenho ou operacional. Bom, aqui eu queria levantar uma bandeira e dizer que existe, enquanto também instrumento de controle interno, um órgão que tem um papel muito importante para esse tipo de controle, que é a ouvidoria, né? Os órgãos públicos têm as suas ouvidorias e é importante que o cidadão tenha conhecimento da existência desse canal, né? Que são instrumentos de apoio à gestão. Uma ouvidoria é um instrumento de controle e de apoio à gestão. As ouvidorias elas podem e devem receber críticas, sugestões ou denúncias do cidadão por meio de vários canais, né, tanto presencialmente quanto por telefone, WhatsApp, e-mail, site institucional. Agora, nesse contexto de pandemia, principalmente esses últimos, né? E as ouvidorias são indispensáveis para a promoção da qualidade na prestação do serviço público. A partir do momento que você ouve o cidadão, você é capaz de melhorar a sua gestão. Então é muito importante o papel da ouvidoria, tanto no controle de falhas, como também na questão das irregularidades e ilegalidades possivelmente identificadas para melhorar a prestação do serviço público ou para prestá-lo com qualidade à coletividade. Bem, vamos falar um pouquinho agora sobre o controle externo. Em seu sentido estrito, é aquele que é exercido pelo Poder Legislativo e pelo Tribunal de Contas. Né? Na Constituição Federal, você tem lá informações específicas sobre o controle externo, como ele é realizado, e ele é efetivado pelo Congresso Nacional com o apoio do Tribunal de Contas da União, né? E essa norma ela é aplicável por extensão a estados e Distrito Federal. Então, basicamente, de uma forma estrita, o Poder Legislativo e o Tribunal de Contas são quem exerce o chamado controle externo da administração pública. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse tipo de controle. Bom, na nossa Constituição, artigo 71, estão lá as funções, né, as atribuições do Tribunal de Contas. Então, as funções são as seguintes deste importante órgão na nossa República. Ele tem uma função técnico-opinativa, quando ele emite parecer prévio sobre as contas prestadas por agentes políticos para fins de julgamento pelo Legislativo. Então, ele está fazendo aí um levantamento prévio, um parecer prévio sobre a prestação de contas dos agentes
políticos, né? Ele também tem uma função jurisdicional administrativa, que é quando ele julga as contas de servidores burocráticos responsáveis pelo dinheiro público, né, pelo nosso dinheiro. Ele também tem um papel jurisdicional disciplinar, quando aplica sanções às irregularidades, né, diante da identificação de possíveis irregularidades com o uso do dinheiro público. E ele também tem uma função, o Tribunal de Contas, pericial, quando ele realiza auditorias sobre o exame de atos e fatos administrativos. Ainda enquanto funções do Tribunal de Contas, tem-se a função informativa, que é quando ele fiscaliza as contas nacionais das empresas supranacionais, quando fiscaliza a aplicação de recursos repassados pela União, através dos convênios, né? E dá ciência ao Congresso Nacional sobre suas auditorias e inspeções. A função fiscalizadora, que é muito conhecida, quando ele fixa prazos para que as entidades corrijam possíveis irregularidades. E a função investigativa, quando ele vem a apurar denúncias de irregularidades ou legalidades. Então fica claro que as funções do Tribunal de Contas são várias. Não apenas tem a função de fiscalizar e investigar, mas também tem a função de informar, né, de fazer uma perícia, tem função informativa, enfim, preventiva. São essas funções que constam no artigo 74, né, e também 71 da Constituição Federal. Bom, após termos visto o controle interno e externo, lá nos artigos 71, 74 da Constituição Federal, temos também um tipo de controle muito especial, que é o controle social. Esse controle está diretamente relacionado ao princípio constitucional da transparência, e ele consta lá no artigo 165 da Constituição Federal, assim como nos artigos 48 e 49 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar número 101/2000. E, segundo ele, o povo é o verdadeiro dono dos recursos orçamentários e deve tomar conhecimento de todas as etapas que precedem a aplicação dos recursos públicos, implicando em orçamento participativo, relatório resumido da execução orçamentária, relatório de gestão fiscal. Esses relatórios e esse orçamento, eles permitem o chamado controle social da administração pública. Nada mais é que a participação da sociedade na gestão, fazendo o controle que lhe é de direito, né? E segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, esse controle social, como foi mencionado, ele é exercido pela sociedade brasileira sobre os seus governantes. Trata-se de uma ação conjunta de Estado e sociedade, onde o eixo central é o compartilhamento de responsabilidades com vistas a aumentar o nível de eficácia e efetividade das políticas e programas públicos, né? Diria mais, eficiência, eficácia, efetividade e economicidade das políticas e programas públicos, né? Bem, espero que vocês tenham gostado sobre nossa breve explanação acerca do controle na administração pública, né, da administração pública. E aí ficam duas dicas interessantes de referências. A nossa magnífica Constituição Federal, 1988, que vocês podem acessar pela internet. E aí, seus artigos 71, né, de 70 a partir do capítulo 70 até o 75, constam lá
a seção sobre fiscalização contábil, financeira e orçamentária, e aí versa sobre controle interno e externo na administração pública, tá? Atribuições do Tribunal de Contas, etc. E outros pontos da Constituição que mencionamos ao longo da nossa conversa. E também outra dica é a lei complementar, né, número 101/2000, que estabeleceu normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. É a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, e que vocês também podem acessar. Tá? Espero que tenham gostado dessa nossa breve explanação acerca do controle da administração pública, que complementa aí o nosso assunto sistema de planejamento e controle, né, da administração pública, integrando-se com a temática ciclo orçamentário. Um abraço e até breve.